Você já prometeu para você mesmo que dessa vez vai ser diferente? Na segunda-feira eu começo, dessa vez eu vou até o fim. Agora não, agora eu vou mudar. Talvez você tenha comprado um livro, feito um curso, organizado a agenda, criado ali aquele plano perfeito. E durante alguns dias, tudo parece estar funcionando muito bem. Até que sem perceber, você volta aos mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas escolhas. Então você acaba tendo uma conclusão. Acho que eu não tenho disciplina. Talvez eu não tenha força de vontade. Eu sou assim. Mas e se nenhuma dessas suas conclusões fosse verdadeira? E se o problema nunca tivesse sido a capacidade de mudar, mas o lugar de onde essa mudança estava tentando acontecer? Porque existe uma grande diferença entre mudar um comportamento e mudar a consciência que produz esse comportamento. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Carla Andrade. Esse é um espaço para aquelas pessoas que desejam compreender a vida além das aparências. Aqui, a gente não vai buscar apenas mudar a atitude. A gente busca ampliar a consciência, porque quando a consciência muda, a forma de viver também vai mudar. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, eu quero que você se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria, porque todos os dias nós vamos ter aqui um vídeo para expandir essa sua consciência. E será para mim uma alegria poder ajudar nesse processo de expansão. Agora imagine o seguinte, imagine uma árvore. E durante meses ela começa a produzir frutos amargos. Aí alguém tem uma brilhante ideia de resolver o problema. A pessoa sobe na árvore e arranca todos os frutos amargos. E aí joga fora. Por alguns dias a árvore vai parecer que é diferente. Mas aí vem a próxima estação e os novos frutos ali aparecem. Por quê? Porque os frutos nunca foram a origem do problema. Eles apenas revelavam o que estava acontecendo na raiz. Talvez a nossa vida funcione exatamente dessa maneira. Os nossos comportamentos, eles são como os frutos. Aquilo que fazemos, aquilo que repetimos, aquilo que a gente mostra para o mundo. Mas existe algo muito mais profundo. A raiz. E essa é a raiz. É a consciência a partir do qual a gente vive. Imagina uma pessoa que deseja parar de procrastinar. Aí ela compra uma agenda nova, aí ela baixa um aplicativo ali de organização, ela assiste vídeos de produtividade, planeja ali cada hora do dia dela. Na primeira semana, ela sente que finalmente encontrou a solução. Na segunda, começa a adiar ali algumas tarefas. Na terceira, ela já voltou para os antigos hábitos. Aí ela toma a seguinte conclusão: eu nunca consigo terminar o que começo. Percebe? Ela acreditou que o problema era a organização. Mas talvez a organização nunca tenha sido o verdadeiro desafio. Talvez existisse uma consciência silenciosa dizendo: isso não vai dar certo, você sempre desiste, não adianta tentar. Enquanto essa consciência permanece, cada tentativa de mudança se transforma em uma luta contra ela mesma. E talvez seja por isso que tantas mudanças durem tão pouco tempo. Nós estamos tentando arrancar os frutos sem perceber que a raiz continua exatamente da mesma forma. A gente muda a rotina, muda o ambiente, muda a meta, mas continua olhando para nós mesmos da mesma maneira, com a mesma consciência. E mais cedo ou mais tarde, essa raiz, ela produz novamente o quê? Novos frutos. Porque ela continua alimentando a árvore, a raiz está ali alimentando. Existe uma frase que durante muito tempo eu ouvi as pessoas repetirem: eu preciso mudar. E ela parece fazer todo sentido. Mas com o tempo eu comecei a perceber que talvez essa não seja a questão mais profunda. Porque a verdadeira questão
não é apenas o que eu preciso mudar. O interessante é perceber a partir de qual consciência eu continuo criando a realidade. Porque existe algo que raramente a gente percebe. Nós não agimos apenas por decisão, nós agimos por coerência. Coerência com aquilo que a gente acredita sobre a gente. E é por isso que muitas vezes alguém deseja ser mais confiante, mas continua se escondendo. Deseja viver relacionamentos mais saudáveis, mas continua aceitando aquilo que machuca. Deseja prosperar, mas sente culpa quando não cresce. Não é porque essa pessoa não queira mudar, ela quer. É porque existe uma consciência tentando manter tudo aquilo exatamente como sempre foi. E é aqui que existe uma frase que eu gostaria que você guardasse a partir de hoje. Talvez ela seja uma das ideias mais importantes desse vídeo. Você não age de acordo com aquilo que deseja. Você age, na maior parte do tempo, de acordo com aquilo que você acredita ser. Percebe a diferença? Se no fundo alguém acredita que nunca é suficiente, mesmo quando recebe um elogio, a pessoa pode pensar, ela está só sendo educada. Se acredita que não merece ser amado, pode desconfiar justamente de quem ama ela, a ama. Se acredita que sempre foi fracassada, cada dificuldade vai confirmar essa história do que ela acredita. A consciência, ela procura coerência. Ela tenta provar o tempo todo que a história que a gente conta sobre nós mesmos, ela é verdadeira. Mas existe uma maravilhosa notícia. Se a consciência ela foi construída, ela também pode ser desconstruída. Logicamente, não talvez de um dia para o outro. Não por repetição vazia, nem por alguém que disse que basta pensar positivo. Não. Ela começa a mudar quando a gente passa a observar com honestidade aquilo que dirige a nossa vida, sem que a gente perceba. Toda transformação verdadeira começa com consciência. Antes de uma nova escolha, existe um novo olhar. Percebe? Eu gostaria de fazer o seguinte convite. Pense em um comportamento que você tenta mudar há muito tempo. Talvez seja uma procrastinação, talvez seja um medo de dizer não, talvez seja a necessidade de agradar todo mundo, talvez seja qualquer outro padrão aí que insista em voltar. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários, apenas se fizer sentido para você. Existe algum comportamento que você já tentou mudar várias vezes, mas ele sempre retorna? Às vezes colocar isso em palavras já é o primeiro passo para enxergar a raiz em vez de apenas perceber os frutos. E eu quero deixar um exercício para hoje. Hoje, não é amanhã, para hoje. Sempre que perceber um comportamento que você gostaria de mudar, em vez de perguntar, como é que eu faço para mudar isso? Experimente perguntar, que consciência dentro de mim continua produzindo esse comportamento? Essa pergunta muda completamente o caminho, porque ela deixa de atacar o fruto e começa a cuidar da raiz do problema. Percebe? Lembra da árvore que a gente imaginou lá no início? Ninguém culpa os frutos. Eles apenas revelam aquilo que está sendo alimentado por onde? Pelas raízes. Talvez os seus comportamentos estejam tentando lhe contar uma história. Não para condenar você, mas para mostrar onde a sua consciência ainda está pedindo atenção. Quando a gente entende isso, a gente para de lutar contra a gente. A gente para de lutar contra nós mesmos e começa a compreender. E muitas vezes é exatamente nesse lugar que nasce aquela mudança profunda, aquela mudança de chave. Se essa reflexão ela fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja cansado de tentar mudar apenas os resultados sem olhar para a origem. E se você deseja continuar ampliando a sua consciência, se inscreva aqui no canal A Consciência que Cria. Todos os dias a gente tem um novo encontro. E o meu desejo, muito sincero,
é que esse espaço ele seja um local onde cada reflexão ajude você a conhecer um pouco mais sobre essa expansão necessária dentro de você. E eu quero terminar deixando uma última pergunta. Não para responder agora, mas para você levar aí depois com você, depois que você finalizar esse vídeo. Se os seus comportamentos revelam a consciência que você vive, qual raiz você deseja começar a fortalecer a partir de hoje? Faz sentido? Obrigada por caminhar até aqui. Até o próximo vídeo. Até lá.